Chegou a hora de fatos da semana. Desde o começo do mês, os consumidores foram surpreendidos pela nova lei que diz que a gente não vai mais ter sacolinhas gratuitas nos supermercados. As sacolinhas mudaram de cor, de material que é feito. E aí, claro, tá saindo do bolso de quem? Do consumidor. Dá uma olhada nesse VT. Desde o dia 5 de abril, a Prefeitura colocou em vigor uma lei proibindo a distribuição das sacolinhas de plástico brancas derivadas do petróleo aos seus clientes. Em seu lugar, os estabelecimentos devem oferecer uma outra opção, feita com matéria-prima à base de cana-de-açúcar e menos agressiva ao meio ambiente. A sacola verde ela pode ser reutilizada para coleta seletiva e a sacola cinza pode ser reutilizada para coleta convencional. As duas sacolas têm dizeres, informações para a população sobre de que forma elas devem ser utilizadas, quais são os resíduos que podem ser colocados lá dentro, para que todos tenham maior clareza em relação a isso. Mas uma questão fica no ar. A nova lei regulamenta o descarte dos resíduos sólidos. Mas será que ela também modificou a coleta seletiva realizada na cidade? Qual é o objetivo da Prefeitura com essa lei? Não houve aumento da coleta seletiva por conta da lei. A coleta seletiva ela já estava em ampliação, em fase de expansão. O principal foco dessa lei é educativo, é trazer a população para uma maior participação para a coleta seletiva da cidade, que promove melhorias socioambientais para a cidade, promove a inclusão de catadores, promove benefícios ao meio ambiente. A proibição também trouxe um outro efeito. Alegando ter que repassar os custos das novas sacolas, os mercados começaram a cobrar pelas sacolinhas, alegando que elas custam mais para serem produzidas, o que está causando polêmica entre os consumidores. Um absurdo, me cobraram 8 centavos por cada sacolinha. Não adiantou nada, eu tive que pagar na sacola, quer dizer, o que tem a ver para o meio ambiente? Nada, estou pagando só para enriquecer o mercado. Primeiro que não tem o lixo seletivo. Tem que começar primeiro a ter seletivo, fazer o trabalho direito para depois proibir a sacolinha. Eu quero saber quem carrega uma sacolinha dessa, caindo no produto, no chão, rasgando, e aí o consumidor faz o quê? Abraça o produto e sai andando. Eu acho que não é funcional. Não concordo porque a gente já faz uma compra de 300, 400. Você compra a sacola, só vai gastar uns 500 reais até você empacotar tudo. Eu acho que tem que cobrar, porque só cobrando que o povo brasileiro vai sentir no bolso, né? Eu, por exemplo, eu esqueci de trazer a minha sacola. Normalmente eu levo a sacola e para poder não precisar das sacolas plásticas. E agora esqueci. Aproveitei e peguei uma caixinha. A questão é, você pode ter sua sacola. É igual quando você vai para algum lugar trabalhar. Você não precisa pegar um copo descartável cada vez que você for tomar água. Você pode ter uma caneca sua ou uma garrafa d'água. Eu acho que é a forma de usar menos plástico. Tem para mim que isso aí deveria ser gratuitamente como era antes. E praticamente a gente já paga por isso, né? No produto que a gente compra. E você sabe quais são os seus direitos em relação a esse assunto? É o que vamos abordar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, hoje no Fato da Semana, a gente está recebendo a doutora Anis Kifuri. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez, viu? Bom ter você de Satisfação. volta, viu? Vamos falar sobre essa polêmica lei que muitos consumidores se revoltaram contra ela. Já deu muita confusão nos supermercados, muita discussão com os gerentes e tudo mais. Mas se é lei, os supermercados precisam colocar em prática. Agora, vamos discutir essa questão da cobrança antes de mais nada. A gente viu agora uma consumidora comentando que o preço, teoricamente, já está embutido nas coisas que a gente está comprando no mercado. Quer dizer, a sacolinha deveria ser um benefício. Essa cobrança é legal? Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o telespectador, agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é importante. Infelizmente, o que eu tenho dito muito é o seguinte: o Estado está deixando de cumprir o seu papel e está transferindo isso para o consumidor, para o cidadão. O problema da coleta seletiva, que se discute hoje, nós não temos ainda na cidade de São Paulo uma coleta seletiva eficaz. Nós não temos. Se você tiver um saco de lixo branco, verde, amarelo, não importa a cor. Se você na sua casa tiver um cesto de lixo e quiser jogar seletivamente, não pode. Então a ideia de preservação do meio ambiente é boa, mas o grande problema é que por trás de boas ideias, sempre com bons ideais,
legais, com bons princípios, na verdade você viola direitos do cidadão. O que eu costumo dizer, Regiane, é o seguinte: o Estado deixou de fazer o papel dele e passou a transferir tudo isso para o cidadão. Por exemplo, transporte público não é um transporte eficiente, não é um transporte de qualidade. O que aconteceu? As pessoas migraram para o seu carro. Aí eles dizem, olha, como tem muito carro, nós vamos tirar o seu direito de usar o seu veículo. E aí criaram o rodízio. Aumenta o roubo no banco. E ao invés de aumentar a fiscalização, a segurança, o combate, diz, não, o problema é você. Então você não pode usar o celular quando você for ao banco. E isso é muito grave, porque você começa a acusar o cidadão do princípio da inocência. Quando eu digo, Regiane, você não pode usar o seu celular no banco, eu presumo que você é um possível bandido. E aquele princípio da inocência, que é o princípio previsto na Constituição, todos nós passamos a ser culpados até prova o contrário, não mais inocentes. Quando você migra e diz assim, olha, nós precisamos fazer a coleta seletiva e agora o supermercado tem que vender a sacola, primeiro, a lei não fala que tem que vender, a legislação não fala isso. Deixou a cargo dos supermercados. É uma relação comercial. Agora, o fato, e aí uma confusão, essa lei e esse decreto, porque na verdade não é uma lei, a lei é antiga, essa lei foi objeto de questionamento, já foi suspensa pelo tribunal no passado e agora o que veio foi um decreto regulamentando. É um decreto que tem uma folha, tem pouquíssimos artigos, tem uma série de falhas na legislação. A gente falou muito sobre isso há um tempo atrás, quando, na verdade no início do Revista da Cidade, sobre essa questão, porque eles proibiram as sacolinhas, mas não deram nenhuma outra sugestão ou uma solução para esse problema. Agora eles então voltaram com a lei e com essa novidade da sacolinha. Naquela ocasião até vim aqui no Revista da Cidade, a gente tinha falado dessa questão. Por quê? Porque a lei acaba transferindo para o cidadão não a necessidade do lixo. Por quê? Se você não tiver a sacola do supermercado, você comprar um saco de lixo azul, aquele tradicional, você não vai continuar usando? Vai. A legislação diz que pode continuar utilizando. Então, por que eu tenho essa necessidade de ter a sacola cinza ou verde? Isso não está muito claro. O que acaba sendo criado na legislação, que a legislação acabou criando, foi uma confusão. Porque transferiu ao supermercado a obrigatoriedade de ter uma sacola verde ou cinza, sendo que a própria prefeitura não faz sequer a coleta do lixo seletivo. Então, se eu pegar aquele saco verde ou cinza e colocar ele na porta da minha rua, o caminhão de lixo vai pegar os dois e vai colocar no mesmo caminhão e vai usar com o mesmo destino. Então, primeira coisa, a legislação falha nesse sentido. Segundo, a legislação diz o seguinte, que o supermercado tem que vender a sacolinha. Perfeito. Só que o lixo das residências não são apenas do supermercado. Você tem lixos de um material de construção, você tem lixo de caderno escolar, você tem lixo de uma série de outros produtos que não são do supermercado. Então, apenas o supermercado vai ter uma sacola? Por que isso? E terceiro, o fato de você exigir por lei a necessidade de uma sacola para colocar o lixo, e a lei diz isso, a regulamentação diz isso, os lixos orgânicos você tem que pôr no cesto tal, os lixos recicláveis na sacola verde. Quando você coloca isso, você confunde uma relação de direito-consumidor para dizer quem tem que colocar o que em qual lixo. Deixa eu explicar isso melhor para o nosso consumidor, para o nosso telespectador. Ora, se hoje você pega lá um saco azul, aquele normal, e coloca e separa o lixo ou não, a legislação não diz nada. Essa legislação da sacola diz que você tem que colocar no saco cinza ou no saco verde. No saco cinza orgânico ou no verde reciclado. No verde reciclado. A questão é, qual vale? Qual é a regra que tem que ter? Então, um saco azul, um saco branco pode ser usado? Pode. Então, o que está se criando aí, na minha percepção, é um imposto do lixo. Porque se eu tenho que colocar isso dentro de uma sacola e essa sacola é cobrado, na verdade, eu estou cobrando imposto do lixo. Isso vale. Eu tive recentemente estudando essa questão na Europa. Em Zurique, existe uma taxa do lixo. Sabe como que é cobrada a taxa do lixo? Lá pelo saquinho. Então, a prefeitura só coleta o lixo que estiver no saco daquele padrão. E aquele saco é vendido pela prefeitura. Então, uma forma da prefeitura coletar uma taxa do lixo é exigir a sacola. E ela não cobra a taxa, ela cobra a taxa da sacolinha. E a sacolinha acaba sendo o único meio de coleta. Então você acaba, ao obrigar a utilização daquela sacola, você acaba instituindo um tributo. Você diz, eu só coleto lixo com essa sacola e você tem que pagá-la. Mas não é a prefeitura que está levando numa dessas, são os mercados que estão ficando com bônus, na verdade. Mas a prefeitura é que estabeleceu a norma. Então, ou seja, quando a prefeitura estabelece a norma e diz que tem que ser a sacola Y, X ou Z, e quem tem que vender é A, B ou C, ela está, na verdade, colocando um ônus para o cidadão. Ao passo que ela deveria disponibilizar disponibilizar, por exemplo, cestos específicos. Por que não um cesto? Na rua você tem um cesto para depositar, na sua rua você tem lá um cesto para colocar lixo orgânico, lixo não? Você não tem. Então, o grande problema que a gente tem, Regiane, eu acho que tem que feito essa crítica, porque é importante que o cidadão aprenda a discutir os seus direitos de cidadão. Por exemplo, nós tivemos uma legislação da cidade ficar mais limpa. Era importante, tinha que reduzir placa e tudo mais. Mas a prefeitura não colocou os cabos subterrâneos. A fiação continua enfeiando a cidade não pior. Não só continua, como está cada vez pior, porque agora tem cabo de todas as empresas privadas, inclusive de telefonia, de televisão e de internet e tudo mais, e eles acabam deixando montanhas de fios, muitas vezes, espalhados pelas ruas, pelas calçadas, atrapalhando a população.
população e oferecendo risco. E o que é pior, quantas pessoas não morreram nas últimas chuvas eletrocutadas porque esses fios caíram árvores e tudo mais e pessoas morreram. Isso é importante. Então você faz uma lei e transfere ao particular. Diz, olha, a gente quer uma cidade limpa, então você tem que mudar a sua fachada. Perfeito. Mas a prefeitura tem que fazer a parte dela. Os estados, os governos têm que também trabalhar nessa contraprestação. Acho que esse é o grande problema. Com relação às sacolinhas, é a questão que você falou da responsabilização do consumidor, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, a gente ia no mercado e voltava para casa com as sacolas de papel, né? E isso era super tranquilo. Beleza. Inventaram a sacolinha de plástico. Muita gente ganhou dinheiro com isso, a gente sujou o planeta por anos, por décadas, na verdade. De repente perceberam aí que a sacolinha não é o melhor meio para ser descartado o lixo. Então, por que já faz a coisa errada lá atrás, entendeu? Faz com que a gente acostume com uma situação que não é saudável, que não é legal, deveria ter sido pensada lá atrás e agora vamos colher, tentar resolver o problema aqui na frente. Só que já que vai tentar resolver, faz direito. A gente também não está vendo nenhum tipo de propaganda do governo municipal para educar todas as pessoas para saber qual é o tipo de lixo. Mas a sacolinha já está escrito, é legal. Isso é importante. Na sacolinha já está escrito, mas não é o suficiente. Tem gente que está vendo aquilo ali que não está entendendo o que está escrito ali. Mesmo porque existem outras formas. Por exemplo, se a gente pega uma lata, como eu estava conversando aqui antes, pega uma lata de massa de tomate. Eu vou usar a massa de tomate. Se eu pegar aquela lata suja e jogar no lixo, quando chegar na cooperativa, eles vão pegar essa lata e jogar fora. Porque a lata suja não serve para ser reciclada. A gente precisa limpar isso antes. Então, essa conscientização também não está acontecendo, né, doutor? Não, as pessoas não sabem qual é a diferença do material reciclado, como tratar o material reciclado. Isso é um problema. E não sabem nem aonde colocar. Nós precisamos reciclar, o problema ambiental é um problema grave. Agora, nós estamos enfrentando uma série de problemas. O grande fato é que essa legislação traz uma confusão muito grande, prejudica principalmente a pessoa mais carente. Isso é uma coisa que realmente me preocupa. Por quê? Porque a pessoa que tem lá um veículo e vai comprar no supermercado com o seu carro, ele consegue levar sua caixinha e colocar no porta-mala. Agora, aquele cidadão que trabalha, que faz faculdade, que vai lá, passa no mercado, compra alguma coisa, que já tem uma renda diminuta, ele ainda acaba tendo que pagar uma sacola para levar lá a sua comida para casa no final do dia, depois de trabalhar intensamente. Então, nós precisamos repensar isso, porque o ônus acaba sendo transferido, Regiane, principalmente para a população mais carente, porque é aquela que mais precisa, que tem menos estrutura para poder conseguir levar o seu... Eu lembro disso, eu falei isso uma vez no programa aqui, tinha um colega, ele tinha um carro extremamente enorme, importado, que consumia muita gasolina. E ele dizia o seguinte, não, eu acho que é bom a lei da sacolinha, porque eu vou lá, pego as minhas coisas, coloco no porta-mala do carro e vou para casa. E assim eu ajudo o meio ambiente. Eu falei assim, meu amigo, toda vez que você pega esse carro, que tem carro 5.0, e você pisa no acelerador, você já está causando dano ambiental. Então, se a gente quer melhorar, tem que comprar uma melancia, uma garrafa de refrigerante, colocar na sacola, nas costas e sair pedalando. Aí sim você melhora o meio ambiente. Inclusive a sua saúde. Né? Então, o que é importante é a gente repisar, aqui eu tenho dito muito isso, é o seguinte, não adianta criar legislação transferindo ônus para o cidadão. Nós precisamos começar a cobrar o seguinte, cadê a coleta de lixo, independente do saco que você utilize, a coleta reciclada? Já existe isso? Não existe. Então nós precisamos cobrar do Estado, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, cada um com a sua política ambiental, porque essa política tem que ser nacional, que tome as medidas cabíveis porque as embalagens também não são recicláveis, todas elas. Então tem uma série de medidas que tem que tomar em conjunto e não simplesmente uma legislação como forma de cobrar do cidadão mais um ônus para ele por uma ineficiência do serviço público que não consegue hoje fazer uma coleta seletiva. Nós precisamos fazer com que o governo que existe para nos ajudar fazer a sua função. O que acaba acontecendo é que o governo acaba colocando ônus para a gente. É o ônus do carro, é o ônus do transporte, é o ônus da segurança e a gente acaba pagando a conta. Nós precisamos inverter essa reciclagem. Dizer o seguinte... Como a gente está pagando conta? Demais. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias por um dos piores serviços públicos que nós temos. A população não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, que é um ponto crítico, gravíssimo, muito, ao mesmo tempo agora nós temos mais esse ônus. E aí a gente tem que repensar em algumas outras coisas também com relação a todo tipo de embalagem, né? Como você está falando. Sim. Por que é só o consumidor que tem que fazer isso? Quando a gente pega embalagem de biscoito, por exemplo, eles não fazem nenhum tipo de legislação para que as indústrias, para que as empresas tenham responsabilidade também com o meio ambiente. Você pega uma